Saúde a igreja com a paz do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graça e paz te dou, Senhor. Pai, está aqui a tua serva, Pai. Ela tem a missão, Pai, de trazer a tua palavra, Senhor, para todos nós. Pai, usa ela, Pai, através do teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha conduzir ela no abrir e fechar da boca dela, Pai. Que a palavra que sai através da boca dela, pelo teu Espírito Santo, seja como faca, uma faca aquela que penetra em nossa mente, em nosso coração, ó Deus. Pai, muito obrigado. Eu entrego a ti, Senhor Jesus, a tua serva, Senhor. Amém. Amém. Ele se sente tão dono, né, que ele disse a minha serva, né? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Como é que a igreja está aí? Está feliz? Foi um dia abençoado hoje, um domingo, né? Pensando que amanhã já é segunda e começa tudo de novo, mas graças a Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Quando Ele chama, Ele capacita. Então eu tenho dito para o Senhor que eu sou serva dEle, né? Então quem sou eu para dizer não para o meu Deus? Amém? Aqui só tem homem e mulher corajosa, né? Quando chamar aqui para trazer uma palavra, tudo vem correndo, né? Mas é correndo para cá, não é correndo para a porta para ir embora não, viu? Amém? Mas antes eu quero convidar a igreja para adorar, tá? E nós vamos adorar juntos, como nós sempre fazemos, né, John? Solta aí. Vamos pedir ao Espírito Santo. Eu quero convidar, hoje é um culto, né, de fidelidade. Então nós vamos hoje tratar sobre fidelidade, né, obviamente. Então eu preparei um slide. Hoje eu fiz diferente porque quando o Senhor me conduz assim a trazer uma palavra, eu sempre tenho muito medo de trazer a palavra. Se eu ponho no meu coração, mas eu quero ter uma sequência, Senhor, para que o teu povo possa compreender melhor o que tu tem a entregar para eles. Então hoje eu estudei à tarde, me separei um tempo para o Senhor e eu preparei esse slide aí para a gente poder compartilhar, amém? Pode soltar, John. Aleluia, Deus. É o máximo aí? Amém. O que é fidelidade? Fidelidade é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Pode soltar. Fidelidade é uma das características de Deus e significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. E nós vamos falar, irmãos, de algumas pessoas, né? De alguns homens e mulheres de Deus, apenas um exemplo de mulher, para que a gente não se estenda muito. De homens e mulheres que foram fiéis, né? Nós temos vários exemplos, mas eu separei alguns para nós termos assim como uma direção hoje. Aleluia, Deus. Mais lá na frente o tema da mensagem de hoje é: qual o limite da sua fidelidade com Deus? Então já fica essa pergunta no seu coração, no meu coração: qual é o meu limite? Qual o limite que eu tenho para com Deus com relação à minha fidelidade com Ele? Porque como nós lemos anteriormente, Deus ele é fiel em todo o tempo. Se existe alguém que é fiel na minha vida e na tua vida, é Deus. Eu estava até conversando com a minha filha quando eu estava vindo para cá no carro com os prima e amiga, e às vezes eles abordando algum tema, eu disse: olha, uma vez eu ouvi um homem falar sobre isso. Você é casada com uma pessoa 50 anos e você é a melhor pessoa para ela, mas a partir do momento que você se separa, você vira a pior pessoa do mundo. Então todos os segredos que você tinha, ela põe e joga na rua, porque ela está ferida. Então uma pessoa ferida, ela vai querer destruir a tua imagem.
Mas Jesus não. E nós ferimos Jesus muitas vezes, vocês concordam comigo? Que muitas vezes nós ferimos o coração de Deus, mas Ele não é homem para virar as costas para nós. Ele é um homem que nos ama, que a gente diz assim: Senhor, que amor é esse, né? Que amor é esse capaz de suportar os meus pecados? Porque nós pisamos na bola. Ou só eu piso na bola com Jesus? Tem mais alguém aí que pisa na bola com Jesus? Graças a Deus, não sou só eu, né? Amém. E é isso, né? Às vezes a gente pisa na bola mesmo com Jesus, entristecemos o coração dele, mas ele não vira as costas pra gente, porque ele nos ama. Mas as pessoas, às vezes, que nós amamos tanto, que valorizamos de uma maneira tão incondicional, às vezes deixamos até de valorizar mais aquela pessoa do que o próprio Deus. Às vezes nos decepciona, né? E fala mal da gente. E Deus permite. Eu disse para ela: filha, olha, às vezes você tem uma amiguinha, não quer implantar no seu coração que você não deve confiar. Mas desde pequeno nós temos que ensinar aos nossos filhos o que eles têm que conversar, né? Porque às vezes se empolgam, até nós adultos nos empolgamos. Mas a partir do momento que tem uma intrigazinha boba, aí começa a jogar esse vale. A pessoa vem dizer para você: vale, era tudo isso, vixe, era isso. Você fica boba, né? Com tanta informação negativa que você não sabia. Mas Deus não. Deus pode acontecer o que for. Ele é um amigo fiel. Então nós vamos falar sobre fidelidade. E aí nós sabemos que Deus é fiel conosco. Mas será que nós estamos sendo? Eu faço essa pergunta para mim: Deus, será que o meu nível de fidelidade contigo está te agradando? Né? Então acho tão interessante quando Deus lança, né? O pastor me convidou para trazer essa palavra. E aí o meu marido disse assim: você vai levar a palavra? Aí eu disse: João Paulo, eu não consigo dizer, eu não estou dizendo não para quem me convidou, eu estou dizendo não para o meu Deus. Então é isso que nós temos que entender. Quando Deus te convidar para algo, para a obra dele, quando tu diz um não, tu está dizendo não para o meu Deus, não é para o homem que está te convidando. O homem que está te convidando, ele é um instrumento de Deus para poder te convidar, né? E aí eu disse: vou. E foi até essa semana, né, pastor? E eu disse: meu Deus, está tão corrida a minha semana. Mas mas o meu coração assim espremidinho. Senhor, eu vou me preparar. E eu vou levar essa palavra para o povo de Deus. E eles sempre estão ali comigo me ajudando, né? Então nunca estou compartilhando uma palavra sozinha, né? Então nós vamos falar hoje em Gênesis 28, a partir do 1 ao 18. Mas nós não vamos falar agora, tá? Se existe um homem que foi fiel a Deus, dentro de tantos, foi Abraão. Deus testou a fidelidade de Abraão no limite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem vários homens e mulheres que foram fiéis, mas nenhum deles foi posto à prova de tirar a vida do seu próprio filho, com as suas próprias mãos. Quem é mãe e pai aqui, eu não me entendo, não me enxergo. Manoel, você me ama? Amo, Jesus. Pois então mata a Maria Sofia. Mata a Liz? Nunca. Vamos ser sinceros, né? Então Deus não provou só uma vez Abraão. Ele provou uma vez e ele foi fiel, e ele provou de novo de uma forma mais profunda. Mas agora nós vamos lá no próximo slide, João, onde eu acredito que nós vamos apresentar, João, alguns exemplos de homens e mulheres fiéis a Deus. Eu vou para cá, tá? Porque ficou pequenininho. Eu quero falar primeiro de Jó, né? E eu gostaria que a igreja lesse comigo, João. Tem como tu minimizar abrir em Jó 1, 13 ao 21? Para eu não estar lendo sozinha. Jó 1, do 13 ao 21. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte. Não, eu ia pedir o João para abrir. Dá, João, senão eu peço para acompanhar na Bíblia, porque senão eles podem demorar. Amém. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, igreja, e aos moços feriram ao fio da espada.
e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. E disse, olha só o que Jó disse mediante essa situação: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus, meu irmão? Esse homem é mais um exemplo, né? Tantas notícias ruins sobrevieram sobre a sua casa. Eu já compartilhei uma palavra com a igreja, disse: olha, é difícil você falar sobre notícia ruim, né? Porque o povo só quer ouvir coisa boa. Mas eu quero dizer uma coisa: o dia ruim chega. Infelizmente, o dia ruim vai bater na nossa porta. E nós precisamos estar alicerçados, com a nossa fé firmada, sabendo que existe um Deus, que é o mesmo Deus que abre a ferida, é o mesmo Deus que cura a ferida, é o mesmo Deus que abre a porta, mas é o mesmo Deus que fecha a porta, é o mesmo Deus que dá, mas é o mesmo Deus que tira. E aí nesse momento nós não podemos virar as nossas costas e dizer: ah, Deus, tu fez isso comigo, pois então tu não é o meu pai, tu não me ama, eu não quero mais saber de ti. Muitos têm feito isso. Muitos têm virado as costas para Jesus por achar que Deus não é tudo aquilo, né, que se pintava. Mas Deus, ele é exatamente o que Jó descreveu. Bendito seja o nome do Senhor. E ele foi fiel. E eu não vou aqui contar toda a história de Jó, porque todos vocês conhecem demais, né? Eu costumo dizer que Jó dormiu rico e acordou pobre, né? Então, assim, um dia ele tinha tudo, outro dia ele não tinha absolutamente nada. A esposa que lhe restou mandava ele amaldiçoar o Deus que ele amava e que ele servia. Os amigos que outra hora, olha só, aqueles teus amigos que estão contigo quando tu tem o dinheiro para compartilhar com eles, para sair, para comer alguma coisa, ou qualquer outra situação, são os mesmos que viram as costas quando nós não temos mais nada para oferecer. E mais uma vez, existe um Deus que nunca nos abandona. Eu vi um dia desses aí, uma entrevista de dessas pessoas famosas, esse homem que se envolveu no escândalo porque traiu a esposa. E aí ele dizendo que ele tinha dinheiro, que o casamento dele, eles beberam de um vinho caríssimo, de um champanhe importado. E a casa dele, aquela mansão, de frente para o mar, estava repleto de gente. E quando ele se separou dessa mulher, não sobrou um daqueles que estavam bebendo com ele, né, usufruindo daquela comida deliciosa. Todos viraram as costas. Ele sabe quem foi que lembrou de mim? Aquele improvável, aquele que eu nem olhei porque não era conhecido. E Deus faz exatamente assim com a gente. Quem já passou por situações difíceis e quem te estendeu a mão foi aquele que tu nunca pensou na tua vida que ia te estender. Então Deus nos coloca nessas situações para nós aprendermos a dar honra a quem tem honra. Que nem sempre aquele que se diz ser o nosso amigo que nos ama é aquele que realmente vai nos honrar no momento difícil. E assim, Jó foi fiel até o fim. Eu não sei, João, que eu não me lembro, mas passa aí se tem sim. Lembrei, pode passar. A restituição de Jó, lá em Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó
quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Se Jó desiste no meio do caminho, talvez ele nem estivesse mais vivo para poder usufruir dessas bênçãos que Deus devolveu para ele. Jó passou por tudo aquilo. A gente lembra em que ele coçava as suas costas, as suas feridas com um caco de telha. Era chamado de louco. Teve seus momentos também de questionar Deus, por que que eu nasci? Ele questionou o dia e a hora que ele nasceu. E não é, irmãos, pecado a gente estar passando por um momento difícil e a gente conversar com Deus e dizer, Deus, por quê, né? Por que que eu estou passando por isso? O pecado está em a gente amaldiçoar esse Deus, que um dia é muito bom a gente só estar disposto a receber as bênçãos. E na hora das provas a gente não querer saber de Jesus. Então Jó, ele foi fiel até o fim. E Deus honrou, multiplicando tudo aquilo que ele havia perdido. Amém? Então continua fiel, que Deus vai multiplicar tudo aquilo que o inimigo roubou. Tenha fé, em nome de Jesus. Vamos passar para o próximo, John. Daniel, olha só. Aí nós vamos de novo, John. Só que aqui eu vou ter que, porque está um pouquinho cortado, né? Então deixa aqui que eu peço. Igreja, já abre aí em Daniel. Daniel capítulo 3, que vai ficar mais fácil. Porque está um pouquinho. Daniel capítulo 3. Aleluia, Deus. Amém? Amém ou misericórdia? Nenhum dos dois? Acharam? Amém, né? Vamos, eu vou ler os 5 e a igreja lê os 6. Aliás, vamos aqui, peraí. 3, 5, 6. Para não bagunçar, peraí. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A igreja, o 12. Peraí, 1, 2, 3, versículo 12. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem que Agora eu vou em Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Passa, John, por favor, para eu ver se eu posso só. A igreja vai ler o 24 e o 25, por favor. Não lançaram os 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei. Tornou ele e disse: eu comi 4 homens que andam passeando dentro do fogo. Aleluia, Deus. 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque,
Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que dizer blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa daí foi a consequência da fidelidade de Daniel. Daniel, um jovem que não estava só, estava com seus amigos, jovens realmente firmados em Deus, que em nenhum momento se prostrou a outro Deus, meu irmão. Nenhum momento. Ele foi fiel ao Deus dele, a ponto de lá na frente, aquele mesmo que quis jogá-lo dentro daquela fornalha, reconhecer o Deus de Daniel. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas aí afora que te apontam, que não dão nada por ti, mais na frente vão reconhecer o Deus que existe na tua vida. Amém? Vão reconhecer que, olha, que onde quer que nós venhamos estar, com quem quer que nós venhamos ser necessário nos relacionar, nós vamos sempre carregar a presença de Cristo na nossa vida. Porque às vezes se faz necessário que nós venhamos entrar em lugares que nós nem queremos, mas que é necessário a gente entrar. Ou por conta do trabalho, ou por conta de alguma circunstância qualquer. Mas onde quer que nós venhamos entrar, vai ser lá, estampado na nossa testa, no nosso semblante, que existe um Deus que nós carregamos e que nós servimos, né? E que aquele que um dia tenta nos prejudicar, nos humilhar, nos destruir, vai ser aquele que vai reconhecer, eita, verdadeiramente, ela e ele servem a um Deus todo-poderoso. Porque foi assim que aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles foram lançados naquela cova. E espantosamente o rei soube que ali não estava só aqueles 3 rapazes. Existia um só, com semelhança daquele Deus que eles serviam. Isso é incrível, irmãos. Uma circunstância da minha vida, muitos anos atrás, em que eu passei por uma situação, muitos anos, foi no trabalho, e todo aquele reboliço, quando eu saí dali, uma pessoa ligou para mim e disse assim: ei, verdadeiramente, esse teu Deus é poderoso. Todos aqueles que te fizeram mal, Deus te tirou um por um daqui. E a gente, quando recebe essa notícia, Deus só deixa a gente receber depois de muito tempo, quando a gente já está maduro para receber. Para a gente não fazer igual a menina amarela. Tá aí, vem mexer comigo, né? Deus não deixa, né? Deus não deixa vir na hora que tu ainda não tem maturidade para receber. Deus só deixa vir quando tu tá com teu caráter bem formado e bem alinhado com Ele, para que você não se engrandeça. Ao ponto até de você dizer: oh meu Deus, que pena, eu lamento, né? Então Deus, Ele faz assim conosco. Ele dá dupla honra. Ele dá dupla honra àquele que tentou te humilhar, tentou te envergonhar. Amém? Pode passar, John. Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E nesse momento ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se peraí, que eu sempre me engancho nessa palavra. Benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares,
E da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Pode passar, John. Deus satisfaz o desejo do coração de Ana através da sua fidelidade. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. E subindo aquele homem, Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Lá no último, irmãos, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Todos nós também conhecemos a história de Ana. Eu escolhi apenas esses 3 personagens. Ana foi uma mulher sofrida, foi humilhada, né? Foi rejeitada por aquelas pessoas que olhavam aquela mulher, que a perseguia e dizia que ela não era capaz de ser mãe, que ela era seca. E Ana amargamente engolia, vendo o seu marido entrar no quarto com a outra e tendo que ficar ali, esperando o seu marido sair e ver com seus olhos. Sabendo ela que ela ia ter outro filho e o dia dela não chegava. Mas Deus honrou a vida dessa mulher, porque ela fez um voto com Deus e honrou. Meu irmão, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente promete algo para Deus. A palavra do Senhor diz que antes a gente não prometa, se a gente não vai cumprir. E Ana prometeu que se Deus a desse um filho homem, ela foi específica. Eu amo essa palavra, porque Deus nos chama para fazer os nossos pedidos a Ele de uma forma específica. Ela pediu um filho e pediu um filho homem. E Deus obedeceu ao pedido de Ana, satisfez o desejo do coração dela, deu um filho homem. E Ana disse que quando ela tivesse esse filho, ela ia entregar para todo sempre ao templo. E Samuel foi um grande homem de Deus, né? Deus honrou a vida daquela mulher e não parou por aí. Ela não teve só Samuel, ela teve mais filhos, porque Deus é um Deus que não mede o tamanho da nossa bênção, meu irmão. Mas o segredo de tudo isso aqui, de todas essas pessoas, foi a obediência e a fidelidade. Aí o Senhor nos convida essa noite para poder nós nos conhecermos e dizer: Senhor, como que está o meu nível de fidelidade? O que é que eu tenho colocado na tua frente? O que é que eu tenho te deixado de lado, Senhor? E tenho deixado a desejar. Em que aspecto, em que áreas da minha vida? Às vezes a gente não quer perguntar a Deus em que nível de fidelidade nós estamos com Ele. Acho que às vezes a gente nem para. Acho que a gente pensa às vezes que está vindo para o culto, né? Eu venho para o culto na terça, na quinta, no domingo. Eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Eu acho que está tudo bem. Mas Deus quer muito mais do que isso. Às vezes Deus quer, sabe o quê? Nós vamos entrar rapidamente, eu prometo que eu não vou passar. Mas às vezes o Senhor quer o nosso Isaac. E aí dói. Aí dói. Porque muitas vezes nós não estamos com o coração de Abraão para entregar a nossa joia preciosa e tudo que nós temos. É difícil. Pode botar lá, John? Pode passar aí, por favor? Pronto. Então aqui, John, você pode botar mesmo lá na tela que eu vou compartilhar com a igreja, do versículo 1 ao 18, a igreja vai ler comigo, tá? Hoje eu estou botando a igreja para ler, né? Me perdoem, tá? Mas vai ser bacana aí para a gente poder se edificar. Capítulo 22, versículo 1, a igreja já leu 1 lá bem forte. 1, 2, 3, vamos lá. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecendo ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Perdão. Obrigada, Helena. Ao terceiro dia levantou Abraão e os seus olhos e viu o lugar de longe. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos, eu acho assim maravilhoso, perfeito essa fidelidade desse homem. Como nos ensina, como aprendemos com ele, né? Abraão, que tinha um filho, né, daquela Ismael, mas o filho da promessa era Isaque. Aquele filho com a mulher que ele amava. E Deus, portanto, Deus se dirige ao termo de Isaque, ao seu filho único, E Deus, tentando provar Abraão, ele pede a Abraão, ele pede Isaque a Abraão. Só que anteriormente, eu vou voltar um pouquinho, e nós vamos lembrar do primeiro teste. Eu vou usar essa linguagem. Abraão, deixa aí, sai da tua terra e da tua parentela, e vai onde eu vou te mandar para fazer o meu ID, né? Abraão foi o primeiro missionário. Abraão não sabia para onde ia, peregrino nessa terra, pegou a sua família e seguiu. O que eu acho lindo nesse homem é que ele nem pergunta. Se alguma coisa que Deus nos mandar de sobrenatural, a primeira coisa que a gente vai dizer assim: o porquê? Não, isso não é de Deus, não. A primeira coisa que a gente vai dizer: não, isso não é de Deus, não. Que arrumação é essa? Que cor mais sem lógica, né? E Abraão não. Abraão fez tudo que Deus mandou. Vai, Abraão. Outra coisa, irmãos, a promessa. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ele não bota nada na nossa mão. Ele não manda a gente fazer nada sem um propósito, sem uma promessa. Ele nos garante que algo ele vai nos entregar. Então ele prometeu que
a descendência desse homem seria incontável, como a areia do mar. E assim Deus fez, porque Deus, Ele não mente. Se Deus te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Então Ele vai nos espremer. Ele vai nos colocar em situações que a gente não vai entender. Nós temos apenas que obedecer. E dizer, sim, Deus, eu vou fazer. Porque se tu está chamando, tu vai se responsabilizar. E assim Abraão fez. Mas achando pouco, Senhor, né? Mais lá na frente ele pede Isaac. E ele não questiona, irmãos. Mais uma vez, é inquestionável. Ele pega o filho, ele prepara o jumento, prepara lá o equipamento. Aí Deus nos fala hoje à noite. Sabe o que é que Deus vai fazer? Quando Isaac diz assim, pai, cadê o animal? Deus vai providenciar o carneiro, irmãos. Na hora que tiver tudo dando errado, que as portas estiverem fechadas, que o desespero bater na tua porta, Deus vai mandar o carneiro. E vai livrar o teu Isaac. Amém? Quando Deus pede o teu Isaac, entende que Deus está te pedindo para testar a tua fidelidade. Não questiona, não diz, não, Deus, esse daqui eu não dou. O João Nilson compartilhou comigo uma vez um testemunho. Eu não vou saber contar muito, ele era bem longo, mas eu assisti todo. Que ele passou para mim, eu disse, não, o João Nilson passando é alguma coisa muito edificante, eu vou assistir até o fim, né? Porque ele nunca passa. E era tremenda aquela missionária, né? Amava vidas, e aquela mulher naquele culto de despedida, e Deus estava ali, ela precisava de uns 100 mil reais, se eu não estava enganada, e o pastor lá dizendo que precisava de uns 100 mil reais, mas era um barco, e era tudo equipado, e ela disse assim, meu pastor, olhe para os meus pés, essa chinela é maior do que o que eu calço, eu não tenho nenhuma chinela para calçar, muito menos um barco com 100 mil reais, todo equipado. E ela foi pregar nesse culto e Deus levantou um homem lá e o homem começava a gritar, ai meu Deus, mas era o nome do barco, alguma coisa assim. E ele gritava, ela, pronto, esse homem está tendo um infarto. E ela descia, as pessoas foram socorrer, porque Deus estava mandando ele dar o barco. O barco era tudo que ele tinha, ele morava no barco. Tudo que aquele homem tinha era aquele barco. E aí ele disse, Deus está mandando eu te dar o meu barco, mas é tudo que eu tenho, eu não quero dar o meu barco. Se Deus está mandando tu dar o barco, tu vai ter que dar o barco. E aquele homem deu o barco e ficou com a sacolinha na mão e foi morar numa cabana que não tinha nada. E ela foi embora fazer missões. O final da história é que ela devolveu o barco e ainda casou com ele. Então Deus tinha uma promessa, né, meu irmão? Deus tem um propósito. Então não te preocupa quando Deus pediu o teu barco, quando Deus pediu o teu Isaac. Deus se responsabiliza pelo que Ele está fazendo. O nosso irresponsáveis muitas vezes somos nós. Mas Ele não é irresponsável. Se Ele está mandando, obedeça. Quando Ele te manda fazer alguma coisa, não duvide. Não pergunte novamente se você está achando, Senhor, eu vou fazer prova de Ti. Senhor, será que é para eu fazer isso mesmo? Vai lá e faz. Lá em casa nós estamos passando por começou lá a nossa prova, que foi alguém que estava, muitas pessoas estavam ali no Eusébio. Deus já nos preparou antes. Semanas depois, meu esposo foi no banco e a conta estava bloqueada. A primeira vez que ele soube, ele ficou desesperado, né? Alguns meses atrás, não chega a ser 1 ano, eu acho. E ele chorou como uma criança lá no sofá. E eu disse, John, pai, interessante, quando não é com a gente a prova, a gente sempre conforta, né? Aí eu disse, meu filho, vai dar tudo certo, não se preocupe, não sei o que, né? Aquele negócio todo e tudo. Aí dessa vez ele já veio mais calmo, porque Deus já tinha acalmado o coração dele algumas semanas atrás. Deus já desbloqueou a conta. Todo o depósito que ele faz, que ele presta conta na Receita Federal, Deus devolveu essa semana. Eu já pedi a minha parte. Ele chegou lá em casa todo, Manoel, devolveram tantos reais na minha conta. Meu Deus, tá vendo? Quando Deus pediu o teu Isaac, deixa ele levar, porque Deus vai te devolver muito mais. Aí eu disse, me dê a parte que me cabe. Quase que ele não dá, irmãos, misericórdia. Eu tive que usar daquele negócio, dizer assim, meu irmão, Deus está te abençoando. Ele, calma, irmã, calma, fica calma aí que vai dar certo. Então, irmãos, assim, eu acho lindo o agir de Deus, porque Ele faz o impossível acontecer.
Abraão subiu pela fé. Senhor, tu vai prover o animal e eu não vou dar o meu filho, mas eu vou te obedecer. Ele subiu e já o meninozinho estava todo amarrado, ele já ia. Aí Deus branda: Abraão, eis-me aqui, Senhor, deixa o menino. E quando ele olha lá, o animal com os chifres preso lá na mata, fica aí, que vai ser você, né? Pegou o animal e ofereceu a Deus. Então, meu irmão, para nós finalizarmos, eu quero agradecer aí a sua paciência, que Deus tenha conseguido aí entrar no seu coração, porque Deus me chama para que eu venha ser fiel, não apenas no meu dízimo e na minha oferta, mas ser fiel em tudo, né? Que eu possa... Deus já fez isso comigo ontem, quando Ele me deu essa palavra, e quando eu venho estudado, Deus já me despertou nas minhas fidelidades com Ele. Então Deus desperta o povo dele para ser fiel. E não se desespera, mais uma vez, quando Ele pediu o teu Isaac, porque Ele vai providenciar lá a cabra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.